versículo 22. Vamos ler até o versículo 36, igreja. Marcos capítulo 5, versículo 22. Deus é fiel, igreja. Quando a igreja abre, eu vou fazer uma breve oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui, meu Deus, estou em Tua presença, Senhor. E eu entrego, meu Deus, a minha vida em Tuas mãos, meu Pai. Usa-me, Senhor, meu Deus, como um instrumento em Tuas mãos essa noite, meu Pai. Para que tudo aquilo que eu falar não venha vir de mim mesmo, Senhor, mas que venha sim, meu Deus, amado Senhor, você está fazendo de mim um instrumento para que vidas, meu Deus, venham a ser libertas, meu Pai. E que a Tua voz, meu Deus, venha ecoar neste lugar, meu Pai amado. Para que a Tua presença venha estar sobre este lugar, sobre a vida de cada um que aqui está, meu Deus. Usa a minha vida, meu Pai, pela Tua infinita misericórdia, meu Deus, pois é que eu te peço e te agradeço. Amém. Toda a igreja achou? Marcos capítulo 5, versículo 27. Não, Marcos capítulo 5, versículo 22. Eis que veio um dos líderes de sinagoga, por nome Jairo, e quando viu, prostou-se aos seus pés, e implorava-lhe muito, dizendo: minha filhinha está a ponto de morrer, rogo-te, suplico-te que venhas pôr a mão sobre elas, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o apertava. E havia uma certa mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, que tinha sofrido muito por meio de muitos médicos, e gastando tudo quanto possuía, e nada havia lhe dado bom resultado. Ao invés disso, piorava. Quando ela ouviu falar de Jesus, veio entre a multidão por detrás e tocou a roupa dele, pois dizia: se tão somente tocar as suas roupas, serei curada. E imediatamente a fonte do seu sangue parou, se secou, e sentiu no corpo que já havia sido curada daquele flagelo. Jesus logo notou em si o poder que dele havia saído. Então virou-se na multidão e perguntou: quem tocou as minhas roupas? E os seus discípulos disseram: eis que a multidão te aperta, e perguntas: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver quem havia lhe feito isso. Então a mulher, temendo e tremendo, sabendo o que havia sido feito em si, veio, prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e estejais curada deste teu flagelo, deste teu mal. Estando ele ainda falando, alguns vieram da casa do líder da sinagoga e disseram: a tua filha já morreu, porque ainda estás incomodando o mestre? Mas Jesus, assim que ouviu essas palavras que havia sido falada, disse ao líder da sinagoga: não temas, crê somente. Aleluia. A igreja pode tomar assento. Aqui nessa noite, igreja, nós vamos falar de um texto que acredito eu que quase toda igreja conhece. Mas nessa noite, Deus ele tem uma palavra para a sua vida. Deus ele tem algo para entregar para a tua vida através deste texto. E antes, igreja, de falar sobre essa mulher que tinha um fluxo de sangue, eu quero destacar aqui a humildade deste homem, de um homem que tinha por nome Jairo. Porque aqui Jairo, igreja, a Bíblia destaca que era o chefe da sinagoga. Jairo era um homem que ele tinha uma certa posição na sinagoga. Era alguém que entendia da lei, era um fariseu no caso, alguém que estudou a lei desde criança. E uma das funções de Jairo era apresentar a lei para o povo. E o que me chama a atenção é que Jairo, mediante a posição autoritária, igreja, aqui nós podemos ver alguns pontos que a fé dele é provada no decorrer da história. Porque o primeiro ponto é Jairo reconhecer Jesus como Messias. Naquela época, Jesus não tinha um pacto do tamanho do que nós conhecemos hoje em dia. Jesus naquela época
estava trazendo a boa notícia e muitos não aceitavam Jesus. E aqui o primeiro ponto é Jairo indo e reconhecendo, se prostrando até Jesus. Ali ele mostrando que ele sabia que Jesus poderia curar a sua filha. E a palavra vai nos dizer que Jairo, quando Jesus ele vai até Jairo e fala assim, eu vou com você, a palavra vai dizer que a multidão apertava. Porque quando Jairo chega até Jesus, a palavra vai dizer que Jairo suplicava a Jesus, falou assim, não venha, a minha filha está a ponto de morrer. Ela está quase morrendo e eu quero que você ponha a mão sobre ela. Ele suplicava para Jesus. E agora quando Jesus estava do lado dele, tinha uma multidão que o apertava, uma multidão que não deixava ele andar para que ele chegasse depressa até a sua filha. Este é um ponto, igreja. O outro ponto é quando Jesus ele passa a atender o chamado daquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Uma mulher que a Bíblia não cita o seu nome, simplesmente fala uma mulher que tinha uma doença, que tinha um fluxo de sangue que não parava. E quando Jesus ele para atender aquela mulher, a gente não vê já ele falando para Jesus, não, eu tenho prioridade, eu sou o chefe da sinagoga. Você não vê já a igreja falando isso, mas você simplesmente vê já ali ele sumindo da história e Jesus fazendo a transformação na vida daquela mulher. E quando Jesus ele alcança a vida daquela mulher, igreja, no versículo 35, a palavra vai falar que alguns da família de Jairo chegam até ele dizendo, a tua filha já morreu, porque ainda se incomoda o mestre. Você vê, igreja, que desde quando Jairo chegou a Jesus, até no ponto em que Jesus ele vai e começa a ir para ele ter um encontro com a filha dele, aí chega alguém da casa dele dizendo, a sua filha já morreu, porque ainda se incomoda o mestre. E o que me chama a atenção aqui, igreja, é que Jesus ele olhando aquelas palavras, ele fica para Jairo e diz, Jairo, somente crê, somente acredita. E o que nós podemos tirar disso daqui, igreja? Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua dificuldade. Talvez a sua luta não é a mesma de Jairo. Talvez você entrou aqui todo quebrado, todo arrebentado, e o inimigo está usando de aproveito disso para tentar te derrubar ainda mais. Mas essa noite Deus me manda dizer para você, somente crer no processo ao qual eu tenho na sua vida. Acredite no chamado ao qual eu te chamei, filho. O diabo ele não vai vencer porque eu sou maior na sua vida. O inimigo ele pode estar fazendo assim como fez ali Jairo, levantando pessoas até dentro da sua casa, dizendo que você não é capaz, dizendo que você não consegue, que você não é ninguém. Aqueles que você tanto confiava se levantou contra você. Mas eu quero te dizer, igreja, permaneça firme nos preceitos do Senhor. Não caia, eu não sei qual é a sua dificuldade, não sei qual é a sua luta. Talvez você que não aqui dizendo, a minha luta é pior do que Jairo. A minha luta é muito difícil, eu não consigo mais, eu não aguento mais. E Jesus ele diz, filho, somente crê, porque estou eu todos os dias falando contigo. Desde o início deste mundo, Deus ele está falando conosco, igreja, e os louvores. Agora está no meio da palavra, e Deus ele quer continuar falando com você. Mas Ele quer que você atende os seus ouvidos a Ele. Se você não levar os seus ouvidos ao Senhor, igreja, você vai continuar a mesma pessoa e o inimigo ele vai prevalecer sobre você. Mas se nesta noite você dizer, ué, que eu quero esse Jesus, eu quero sim continuar no chamado ao qual Ele me deu, eu quero sim ser uma nova criatura, uma nova pessoa. A igreja, o inimigo ele pode se levantar, ele pode levantar quem for da sua vida, ele não vai te derrubar, porque quem está em você é maior, igreja. A presença do Espírito Santo que está na sua vida é maior. Então simplesmente confie no processo do Senhor, simplesmente acredite que Jesus ele está cuidando de você, igreja, nos mínimos detalhes, porque a sua vida está aqui, ó, nas mãos de Jesus.
escondida em Deus, porque Jesus é aquele que nos justifica, igreja. Quando Jesus ele passa daquela cruz, ele tomou para si toda a humanidade. Você está aqui, ó, nas mãos dele. Glória a Jesus. Como aprendemos no curso de estudo bíblico, igreja, a sua vida ela não é sua, ela é de Jesus. E se ela é de Jesus, igreja, simplesmente confie que Jesus ele está no processo com você. Aleluia. Talvez a luta está doendo sim, a dificuldade está batendo sim, mas acredite que Jesus ele está passando contigo em nenhum deserto, porque essa luta não é para a morte, igreja. Essa dificuldade não é para que você venha morrer, mas que você venha se aprimorar na presença do Senhor, para que você acredite que Jesus é maior na sua vida. Aleluias, porque Ele é maior, igreja. Mas se você acreditar que Ele é maior, você entrou aqui com uma concepção, mas você pode sair daqui com uma outra mente, com uma metanoia, de uma transformação na sua mente, com uma mudança de caminho, uma transformação de dentro para fora, porque é isso que Deus ele quer de nós, Ele quer uma transformação. Ele não quer te dividir com o mundo, não. Ele quer você por completo, Ele quer a sua vida por completo. E talvez, assim como Deus já usou o Aguinaldo falando sobre Jó, Jó foi Deus que permitiu que o diabo tocasse na vida dele. Tudo que aconteceu na vida de Jó foi Deus ali com a mão dele dizendo: até aqui você vai, diabo. Passou daqui, você já não vai mais. E é isso, igreja, que Deus ele faz conosco nesta noite. Talvez você está dizendo que a minha vida não está toda atrapalhada, mas Deus está falando: eu estou no controle. Isso é para que venha coisas maiores na sua vida. Talvez é necessário passar pelo processo, igreja, para que você possa aprender, para que você possa compreender. Assim como Jó no final ele disse: antes eu te conhecia simplesmente por ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Agora eu te conheço de uma forma mais íntima. E é isso que Deus ele quer de nós nessa noite, igreja. Ele quer que você conheça Ele. Ele quer que você tenha intimidade com Ele, dia após dia, crescendo na fé, se aprimorando na presença dEle. Aleluia. Para que a cada dia, igreja, você venha entender que não há outro caminho, não há outro lugar, igreja, além da presença do Senhor. Você veio aqui nessa noite na igreja, na casa do Senhor. E eu te juro que você veio no melhor lugar onde você poderia estar, igreja, que é na presença do Pai. Porque o lugar mais alto que eu quero estar, igreja, é nos pés do meu Senhor, é nas mãos do meu Deus. Porque muitas são as suas misericórdias, igreja, mas muitas das vezes fazemos assim como essa mulher, igreja, essa mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que também ela nos ensina muitas coisas. E uma delas, igreja, ela nos ensina que Jesus ele não olha para méritos aqui nessa terra. Se você é alguém que tem posse, se você é alguém que não tem nada. Uma mulher cuja simplesmente a Bíblia cita era uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Mas quando ela vai até Jesus, ela chama a atenção de Jesus, ela retira o poder de Jesus. E o que é fluxo de sangue, igreja? É a menstruação. As mulheres aqui sabem o que é passar por uma fase de menstruação. Agora imagina você 12 anos, todos os dias perdendo sangue, debilitada. Naquela época, igreja, ela era discriminada porque ela não poderia estar na sociedade por causa do seu fluxo de sangue. Ela não poderia conviver com as demais pessoas porque tudo aquilo que ela tocava, pela lei, ela se tornava impuro. Aonde ela sentava, pela lei, se tornava impuro. Então imagina a situação desta mulher agora, igreja. Há 12 anos, todos olhando para ela dizendo: você é impura, você é a pior pessoa que existe.